Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez no encontro dos profissionais de pesquisa clínica. São 15 anos, estamos fazendo hoje o 15º Encontro Nacional, e são 15 anos de trabalho, de intensas atividades, graças ao apoio e participação de todos vocês, junto com a grande expectativa e na maioria das vezes, cumprimento das expectativas, outras vezes não, de conseguir levar adiante a pesquisa clínica no Brasil. Nós vamos ter um dia hoje de bastante atividades. É um único dia, então a gente aproveita o dia todo para todas as nossas atividades. Começamos a atividade da manhã em conjunto, todos aqui na mesma sala. Vamos discutir todo o sistema de regulamentação e de condução, o regulatório da pesquisa clínica, num primeiro momento, e, muito interessante, é ouvir a opinião das pessoas, da população, e como é que estão se sentindo dentro dessa realidade nacional. Então, nós vamos passar amanhã discutindo bastante coisa sobre isso, e, no período da tarde, a gente se divide em algumas salas. No período da tarde, a gente vai ter 3 salas de debates, tá? Uma delas falando, mais uma vez, por uma demanda que, do ano passado até agora, foi muito solicitado pelos associados, a discussão sobre contratos e seguros em pesquisa clínica. Essa atividade conta com pessoas que atuam dentro dessa área, que conhecem muito bem a questão do seguro como um todo, e nós vamos continuar aquele debate que foi iniciado no 14º Encontro Nacional de Pesquisa Clínica, ano passado, lá no Rio de Janeiro. Uma outra sala de debates traz um assunto que tem sido motivo de muita discussão atualmente, que é radiofármaco. A maioria das pessoas não se dá conta, né, que nós estamos utilizando esses medicamentos, essas drogas, utilizadas para diagnóstico, são os radiofármacos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária começa agora, nos últimos 2 anos, a regular a questão de produção e utilização e registro de radiofármacos. Nós vamos discutir isso em uma das salas. E a terceira sala vem trazendo um tema que parece novo para algumas pessoas, mas que, na verdade, desde a criação da SBPPC, a gente vem se preocupando, que é a pesquisa clínica em saúde animal. A pesquisa clínica em saúde animal, assim como a pesquisa em saúde humana, também tem a sua regulamentação, também tem as suas orientações, os seus guias, e, no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estão preocupados em criar um ambiente regulatório e ético para pesquisas envolvendo animais, não só animais de experimentação, mas também animais pets e grandes criações. Então, é uma sala interessante, uma discussão sobre pesquisa clínica em saúde animal. O almoço será servido aqui no hotel mesmo, é no andar de baixo. Então, a gente vai ter as atividades da manhã. Ao final das atividades da manhã, como tradição, entregaremos o prêmio de profissional do ano para aqueles que conquistaram esse mérito através da avaliação de certificação, feito o ano passado. Então, a gente entrega esse prêmio ao final da manhã. Vamos ao almoço e, a partir das 2 da tarde, começamos essas salas, nos dividimos em 3 salas. Ao final do evento, ao final da tarde, a gente vai ter o privilégio de receber aqui, no nosso coquetel, alguns representantes da grande campeã do Carnaval de São Paulo, da Escola Mocidade Alegre. Então, a gente vai brincar um pouquinho de carnaval ao final do evento. Tá? Então, vamos aguentar, vamos trabalhar bastante para poder pular no final do dia.
Bom, para iniciar, eu gostaria de convidar à mesa de abertura o secretário estadual de Saúde adjunto do Estado de São Paulo, professor Dr. Wilson Polara. Convido a secretária municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida da cidade de São Paulo, doutora Mariane Pinotti. Convido o vereador da Câmara Municipal de São Paulo e médico cardiologista, doutor Paulo Frange. Convido o nosso mestre, o nosso conselheiro mor, Dr. Gonçalo Vecina Neto, superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês. E a presidente executiva da SBPC, doutora Grace Lousana. Eu vou me colocar com eles ali. E eu gostaria agora de agradecer a todos da mesa a participação, a presença, e passo a palavra para os cumprimentos iniciais ao doutor Wilson Polara. Bom dia a todos, bom dia à nossa anfitriã, doutora Conceição. Aqui nós tivemos várias reuniões sobre esses temas, presidente da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica. Bom dia à minha colega de trabalho, Mariane Pinotti. Eu tenho muita ligação com essa família, porque de estudante, eu comecei a trabalhar com os Pinottis, devo muito da minha formação a eles, e ela é a atual hoje a secretária municipal de atenção à deficiência e mobilidade reduzida. Doutora Grace, também nós tivemos vários contatos a respeito dessa problemática que nós vamos discutir hoje. Doutor Gonçalo Vecina, nosso mentor em todos esses exercícios de pensamento, ele adora falar. Quando ele começa a falar, a gente parece que hipnotiza, a gente fica ouvindo, e realmente muito enriquecedor. E meu amigo Paulo Frange, amigo de quase 40 anos, tivemos muitas lutas em conjunto. Eu acho que hoje é um dia muito especial. Os senhores sabem que a pesquisa clínica é muito problemática, porque ela influencia no que nós vamos comprar, no que nós vamos dar para o nosso paciente, o que nós vamos ser obrigados a fazer, influencia no custo, influencia no resultado, influencia nas opções que nós vamos fazer, como gestores de saúde. Então, eu gostaria de desejar a todos um dia muito frutífero e que a gente conclua esse dia com algumas ideias que possam ajudar-nos nessa difícil jornada. Muito bom dia. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para a doutora Mariane Pinotti. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer muito o convite da doutora Conceição e da Grace para estar aqui nessa manhã absolutamente ensolarada, um dia lindo em São Paulo, discutindo questões tão importantes relacionadas à pesquisa clínica. Eu agradeço muito ao doutor Wilson Polara por lembrar o meu pai, e queria começar dizendo que aprendi um pouco essa questão da pesquisa clínica em casa, porque o meu pai sempre acreditou muito em pesquisa.
ele dizia que a pesquisa não servia só para desenvolver novos medicamentos, novas técnicas, mas que ela servia para criar os protocolos no atendimento, que todo lugar que fazia pesquisa clínica, os pacientes eram melhor atendidos do que nos lugares onde não se fazia pesquisa clínica, todo lugar que faz pesquisa clínica, o ensino é melhor para os estudantes das diferentes áreas que têm uma relação com a questão de medicina, farmácia, psicologia, etc. Então, as vantagens da pesquisa clínica vão muito além da própria pesquisa, principalmente para os usuários, hoje, do Sistema Único de Saúde do nosso país. Então, agradeço muito a Grace e a Conceição por continuarem nessa luta difícil, de manter a pesquisa viva no nosso país, e me coloco sempre à disposição para a gente estar avançando nesse sentido, de levar, principalmente, melhor qualidade de vida para todos os brasileiros e brasileiras que vivem no nosso país. A segunda questão que eu queria colocar é a relação da questão da deficiência com a pesquisa clínica. A gente encontra uma relação importante. Hoje eu sou secretária municipal da pessoa com deficiência. Muitas doenças levam à deficiência, principalmente a questão das doenças raras, que existe uma dificuldade importante no acesso aos tratamentos e no acesso às pesquisas nessas doenças. Então, a gente tem trabalhado bastante em conjunto, com avanços importantes, com uma portaria, esse ano, ministerial, voltada para a questão das doenças raras, e vamos continuar avançando nisso. Parabéns, de novo, pelo programa, que está maravilhoso. Eu queria cumprimentar o vereador Paulo Frange, nosso futuro deputado federal, e dizer para ele que a Semana da Pesquisa Clínica, instituída na Câmara Municipal, vem transformando a cada ano a visão do usuário, a visão das pessoas que frequentam a Câmara, que assistem à TV Câmara, na questão da pesquisa, e isso é uma questão fundamental também. A hora que a gente tiver os nossos usuários pedindo mais pesquisa, pedindo para participarem mais dos protocolos, a gente vai ter mais força para avançar com a pesquisa clínica no Brasil. Eu desejo um ótimo encontro a todos, agradeço de novo o convite, deixando um abraço carinhoso do Dr. Gonçalo Vericina, que o Dr. Wilson acabou de falar, a gente se deleita em ouvi-lo falar, então, estou muito ansiosa para ouvir a palestra dele que vem a seguir. Muito obrigada. Ô, Frei, um abraço no Frei, que está ali, que a gente já se viu hoje de manhã. Obrigada, doutora Mariane. Eu gostaria de ouvir agora o vereador Paulo Frange. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar a todos em nome da presidente. Grace, mais uma vez, nos brinda com essa oportunidade, numa data especial, porque, quando se comemora 15 anos, nós temos que realmente fazer uma festa. Portanto, hoje é imperdível aguardar a Escola de Samba entrar nessa casa, trazer alegria, porque é um momento de festa, sim. Nós aqui, sempre que estamos reunidos, socializamos nossas angústias, reclamamos, choramos e não perdemos a esperança nunca de que o ano que vem a gente vai estar aqui de novo, com muitos problemas para resolver, mas alguns já solucionados. Quero fazer uma saudação especialíssima à minha querida secretária do município de São Paulo, Mariane Pinotti, pelo trabalho que desenvolve numa área tão difícil, que envolve a mobilidade das pessoas com deficiência, trabalho que tem sido feito com dedicação, e não poderia ser diferente, que a doutora Mariane Pinotti não só tem competência, mas traz consigo um sobrenome que é uma marca e uma referência nos trabalhos que nós desenvolvemos ao longo da vida na área de saúde. O doutor Pinotti sempre foi uma bússola apontando no sentido daquilo que nós deveríamos trilhar, e tantos de nós aqui convivemos com ele. O doutor Polara, meu companheiro de tantos anos, de tantas lutas, hoje ocupa um dos cargos mais importantes que esse país tem, que é ser secretário adjunto da cidade de São Paulo de Saúde, na verdade, conduzir uma secretaria do maior peso que tem nesse país, e faz com muita competência. Doutora Grace, não tenho como agradecê-la, mas trouxe conosco para dentro da Câmara, junto com Conceição, com a Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica, um trabalho que a gente vem desenvolvendo ano a ano, de uma semana dedicada a tratar desse assunto, principalmente no esclarecimento da população e
não tirando do foco da Câmara Municipal aquilo que ela é responsável, ou seja, estar próximo das pessoas, e fazer com que as pessoas que são usuárias, principalmente, possam estar próximos dessas informações e, principalmente, da atualização. Doutor Gonçalo, eu sou suspeito de falar, porque, na verdade, doutor Gonçalo, a cada vez que nós o encontramos, nós nos enchemos de esperança. E, independente da posição que ele senta à mesa, doutor Gonçalo, em qualquer mesa que senta, a cabeceira da mesa é onde ele senta. Portanto, independente da posição que ele está, na verdade, ele é o centro das atenções, por ser uma das referências mais importantes que esse país tem. Portanto, eu fico muito feliz de poder estar aqui, até porque estou entre pessoas que eu acredito, tenho fé, gosto e tenho certeza que pode conduzir esse processo. Na Câmara, por sugestão da própria sociedade, pelo trabalho que nós estamos realizando com um fórum que concentra os conselhos de ética em pesquisa clínica, nós conseguimos levar adiante um projeto que está tramitando, que nasceu dessa ansiedade, que é a constituição de uma rede municipal de pesquisa clínica, juntando incubadoras, centros universitários, todos os centros de pesquisa, para que a gente possa ter uma centralização dessas informações no maior centro pesquisador do país, que é a cidade de São Paulo. Portanto, esse é um processo que a gente vai, no futuro, se Deus quiser, trazer à realidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos estar aqui para ouvir depois as apresentações durante o dia. Tenham todos um bom dia. Muito obrigada, vereador. E eu, agora, sem mais delongas, né, vamos ouvir o professor Gonçalo Vecina. Estamos todos ansiosos pela sua palestra, doutor Gonçalo. Prefere descer? Bom dia a todos e a todas. Eu acho que o importante é a gente ter amigos, né? Então, a mesa está cheia de amigos, eu tenho muitos amigos aqui na plateia também, a quem agradeço os elogios, a deferência, né? Ontem eu fui jantar com o Alfredo de Barros, e aí conversamos muito sobre o professor Pinotti. E, muito elogiosamente, que o Alfredo é um grande admirador do professor Pinotti. Mas, lá pelas tantas, o Alfredo falou assim para mim, e eu gosto de ouvir você falar, Gonçalo. Você fala de improviso, fala liso. Eu falei, calma, Alfredo, eu não falo de improviso, eu preparo as minhas falas, né? E não só preparo. Antes de entrar a falar, peço a Deus que me ajude para poder transmitir às pessoas o que elas querem ouvir, o que elas pediram para ouvir, né? Vocês vieram aqui porque tem um projeto, e esse projeto é um projeto de vida de vocês. Vocês estão aqui num sábado ensolarado, bonito, lindo como esse, porque estão na perspectiva de construir algo. Nós estamos construindo conhecimento que levará à construção de prática. E isso levará à transformação da nossa sociedade. É essa a expectativa que nós temos. Então, eu vim aqui com esse espírito hoje. Preparei a minha fala e eu quero ajudar a construir esse conhecimento. A sociedade brasileira está num momento, e eu vou falar um pouco disso agora, muito singular, um momento único, pelo qual nós nunca passamos. Embora, por causa da sucessão dos dias, né, todo dia o sol se levanta, todo dia o sol se põe, faz calor, faz frio. A sensação que a gente tem na maior parte do tempo da nossa vida é que é mais ou menos tudo igual. Porque essa rotina acontece.
E aí, de repente, por achar que tudo é igual, a gente perde certas oportunidades, porque tudo é diferente. Tudo é diferente. E, às vezes, aparecem ameaças que nós não percebemos, e, às vezes, aparecem oportunidades que nós também não percebemos, e as duas coisas são ruins. Então, temos que estar atentos, e, mais que atentos, nós temos que estar continuamente interpretando o nosso mundo, a nossa realidade, e transformando, e transformando. Eu gosto muito de uma frase de Sartre, que fala assim: nós somos o que nós conseguimos fazer com o que o mundo fez de nós. Ou seja, o mundo nos transforma e nós, dialeticamente, transformamos o mundo. Então, isso tudo está em contínua transformação. Mas, se formos desatentos a isso, se formos desatentos, perderemos as oportunidades e poderemos ser prejudicados pelas ameaças. Por isso é importante o espaço de crítica, de discussão de ideias, e isto faz falta na realidade que nós estamos vivendo, que neste Brasil hoje, que é uma realidade única. Nós não estamos vivendo mais um dia igual ao de ontem. Nós estamos vivendo um dia diferente, de um país diferente, de um povo diferente, e que tem oportunidades diferentes. E nós temos que aprender a reconhecer isso. E reconhecer isso significa, em parte, também reconhecer que, às vezes, erramos. E, quando erramos, temos que tomar as providências necessárias e suficientes para que nós voltemos a acertar. Eu acho que essa questão é uma questão crítica nos dias que nós estamos vivendo hoje. Temos que nos preocupar com fazer mais e melhores coisas. E isso implica em olhar o que estamos fazendo hoje. Então, entre tantas outras coisas que já falei, quero acrescentar que me desculpem algumas críticas. Nós temos que expor um pouco alguns dos problemas que nós mesmos temos criado e temos que tentar resolver esses problemas para fazer com que o nosso país consiga dar os saltos que nós gostaríamos que ele desse. Por que o Brasil é diferente hoje? Esses dias, em uma revista chamada de Economia, América Economia, fevereiro de 2014, saiu um quadrozinho que compara o Brasil de 1950 com o Brasil de hoje. Interessantíssimo. Então, ele pega lá o PIB, em preços de 2012. O PIB do Brasil, em 2012, era de 234 bilhões de reais. O PIB do Brasil, hoje, em 2012, estamos em 2014, mas eles trouxeram para 2012, é de 4,4 trilhões de reais. Saiu de 234 milhões para 4,4 trilhões. Cresceu 40 vezes. A porcentagem do PIB da indústria nacional, quantos por cento desse PIB é indústria? Lá era 24,9%, 25%. Agora é 26%. Praticamente não houve grande alteração na composição do PIB da participação da indústria. Este é um dos problemas que nós, volta e meia, nos colocamos.
Quer dizer, nós continuamos produzindo, percentualmente, a mesma quantidade de coisas que necessitam de mão de obra estruturada. Esse é um problema, e aqui nós estamos falando de indústria e empregos. A população foi de 51 para 200 milhões, cresceu 4 vezes. O PIB cresceu 40, cresceu 20, cresceu 4 vezes. A urbanização, este é um dos fenômenos mais importantes que nós vivemos. Em 1950, 36% da população morava na cidade. Hoje, 85% da população mora na cidade. No estado de São Paulo, 96% da população mora na cidade. Qual é a diferença entre morar na cidade e morar no sítio? Quem mora na cidade sabe das coisas e quer as coisas. Isso é uma diferença muito importante. Os comensais se põem à mesa na cidade. Quero educação, quero saúde, quero transporte, quero as coisas que a cidade tem e que o sítio não tem. Essa mudança demográfica, o principal impacto da mudança demográfica foi a transformação de brasileiros em cidadãos. Cidadãos com direitos e com consciência de direitos. Esta foi uma transformação muito importante. Parte desse processo de inclusão que nós tivemos nos últimos anos aconteceu por causa do processo de urbanização, que tem muitas causalidades, né? Foi causado de uma forma complexa, e não vamos fazer essa análise aqui. O analfabetismo era de 50%, hoje é de 8%, ainda vergonhoso, mas caiu bastante, de 50% para 8%. A esperança de vida ao nascer era de 43, hoje é de 73 anos. De 43 anos para 73 anos. A capacidade de geração de energia elétrica. Naquela época, nós fazíamos 1,9 milhões de megawatts. Hoje nós estamos fazendo 120 milhões de megawatts. Multiplicou por 120 a capacidade de produção de energia. Aliás, este ponto é fundamental. Onde morreu os planos do golpe de Estado de 64? Onde morreram estes planos? Morreram na conta da energia. O Brasil não tinha energia. O Brasil não tinha petróleo. E nós fizemos a maior dívida externa que o Brasil já teve, de 100 bilhões de dólares, comprando petróleo para alimentar o crescimento da indústria brasileira. O Brasil hoje é um país energeticamente autossuficiente, apesar dos erros do governo. Os erros em relação à política de preços na área do petróleo e os erros do governo em relação aos preços também na área da energia elétrica. Nós somos autossuficientes em energia pela primeira vez na história do Brasil. E um país moderno se faz com aço, energia e alimento. Essa terceira coisa do alimento é uma questão também fundamental. O Brasil hoje se transformou em um celeiro mundial. É o segundo maior produtor de grãos. É o possuidor do primeiro rebanho mundial, com mais de 200 milhões de cabeças de gado, quando os Estados Unidos têm menos de 100. Essa riqueza toda está mal distribuída. Este é o grande problema. Mas este país é um país diferente de tudo que nós já vimos. O número de telefones
nós tínhamos 521 mil telefones. Hoje nós temos 306 milhões de telefones. De 521 mil para 306 milhões. A rede rodoviária, tínhamos 170 mil quilômetros. Hoje nós temos 1.736.000 quilômetros de rede rodoviária. E aí uma coisa desastrosa, a rede ferroviária. Nós tínhamos 36 mil quilômetros. Hoje nós temos 30 mil quilômetros. Diminuiu o número de quilômetros da rede ferroviária. Quer dizer, essa questão da infraestrutura que tem sido discutido. Então, esse Brasil que nós estamos vivendo é um Brasil novo, é um Brasil diferente, nunca existiu. E depende de nós fazermos com que esse país se transforme e seja um país melhor para aqueles que moram aqui, que é essa função da terra. A terra serve para a gente viver nela, fazendo o possível para viver menos dela, né? Viver nela, menos dela, para não destruí-la. Então, este país que passou por essa revolução demográfica, pela essa revolução econômica, está passando agora por um conjunto de revoluções na área tecnológica, porque nós não podemos ignorar o que a Embrapa fez. Parte do milagre agrícola brasileiro é fruto do que a Embrapa fez. Podemos ignorar o que a Embraer fez. Não podemos ignorar o que a Petrobras fez com o desenvolvimento com a Federal do Rio de Janeiro, na pesquisa de águas profundas, de petróleo em águas profundas. Então, vivemos uma revolução tecnológica também. Embora ela não seja homogênea, e esse é um dos problemas na área da saúde. O Brasil, que sempre foi um país que teve uma medicina pioneira e trabalhando na fronteira do conhecimento, neste momento tem dificuldades importantes, e uma das áreas da balança de pagamentos onde nós temos maior desacerto é na área da saúde. A área de saúde é uma das que mais importa em relação ao que produz, tanto do ponto de vista de medicamentos, quanto do ponto de vista de equipamentos, produtos para a saúde e assemelhados. E este é um problema importante. É o problema da nossa discussão de hoje. Mas também tivemos uma revolução política. Nós hoje somos uma democracia em processo de estabilização. E isto não é pouco. O Brasil viveu uma democracia de 1946 a 1964. Antes, nós éramos uma oligarquia onde 4% dos homens votavam. Antes de 30, 4% dos homens votavam. No Império, eram os mesmos 4% que participavam da eleição dos representantes das duas câmaras. Mas o imperador tinha o poder de dissolver o Congresso. Não era uma democracia. Não era um império parlamentarista como os que existem hoje na Europa. E de 64 para cá, até 1989, não votamos. Em 1989, para presidente. Votamos para governador em 82. Mas para presidente, somente voltamos a votar em 1989. E precisamos aprender muito para votar melhor, para ter melhores representantes. Porque não tem outra saída senão construir uma democracia melhor. E o que é uma democracia melhor? Uma democracia na qual os representantes do povo tomam as decisões em nome do povo. Por isso nós temos que melhorar a política brasileira. É a única saída. Pois bem, esse país, que depende de muita coisa, que depende de que muita coisa aconteça ainda, tem um mercado na área da saúde que hoje representa 10% desse PIB de 4,4 trilhões de reais.
Nós somos a 7ª economia do mundo, uma economia de 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é uma economia de 14 trilhões de dólares. Veja a diferença, de 2 para 14 trilhões de dólares. E somos a 7ª economia do mundo. Em desenvolvimento socioeconômicos, estamos lá por 84, 85, com qualquer tipo de indicador que você faça, por causa da distribuição interna da renda, apesar dos avanços que tivemos recentemente. Então, existe uma agenda a ser construída e uma agenda a ser cumprida. E este ano é um ano de escolher quem vai fazer essa agenda e executar essa agenda. E isto é fundamental. A saúde, responsável por 10% do PIB, tem uma condição transformadora fundamental. Qual é o caminho para o país? O caminho único para o país é crescer. Se nós não conseguirmos crescer, nós não vamos conseguir fazer com que a sociedade tenha melhores oportunidades. E este é o desafio. Como fazer o país crescer? Nós temos que ter um projeto de crescer no nosso setor. O setor saúde tem que crescer. Quais são os desafios para fazer esse crescimento ocorrer no setor saúde? Sem sombra de dúvida, um dos desafios é fazer com que a área da pesquisa, que gera novos conhecimentos, que gera inovação e que gera produtos, desabroche. Nós temos que destravar a área de construção do conhecimento, conhecimento esse que cria novas ideias, que transforma essas ideias em inovações, em produtos úteis para a sociedade. O que nós temos que buscar na sociedade? Um Estado que tenha a capacidade de fazer o papel que eu quero que o Estado faça, eu, sociedade. Qual é o papel do Estado para uma sociedade? Regular as relações dentro da sociedade. Esse é o papel do Estado. O Estado é o gestor da sociedade. Esse Estado gestor da sociedade tem governos de 4 em 4 anos eleitos pela sociedade. Então, o que nós temos que melhorar são esses governos e ter clareza sobre o papel do Estado. Existem coisas que o Estado tem que fazer. Existem coisas que nós temos que discutir se o Estado tem que fazer. Porque a iniciativa privada faz melhor. Por que ela faz melhor? Porque ela faz com mais eficiência. Por que ela faz com mais eficiência? Porque ela pode fazer diferente. O Estado, quando faz transporte, educação, saúde, justiça, segurança pública, saneamento, ele tem que fazer igual para todos. Mas tudo isso é muito diferente. E tudo isso tem um modelo de produção diferente. É diferente fazer educação do que fazer saúde. E a iniciativa privada, principalmente por causa da revolução tecnológica no campo da gestão, oriunda principalmente da incorporação da tecnologia da informação, se transformou violentamente. E hoje, um dos grandes problemas do país para resolver o problema da inclusão social é aumentar a eficiência. Se nós não formos mais eficientes, não seremos capazes de alimentar os que estão sentados à mesa de todas as coisas que eles precisam, inclusive de assistência à saúde. Então, nós temos que buscar eficiência. Isso não significa privatizar. Isso significa publicizar. Mas transferindo esta gestão para a iniciativa privada, sob controle do Estado, sob regulação do Estado. Na área da pesquisa, acontece a mesma coisa. O Estado tem uma responsabilidade fundamental nessa questão de produzir uma pesquisa que seja capaz de construir uma nova indústria. Mas isso é intervenção do Estado na economia. O Estado mais liberal que existe hoje no mundo provavelmente seja os Estados Unidos.
Esta notícia, postada em 24 de fevereiro de 2014, fala lá, 10 farmacêuticas estão se unindo aos institutos de saúde do governo americano, os NIH, para acelerar o desenvolvimento de remédios para tratar doenças consideradas grandes ameaças à saúde pública. 10 grandes farmacêuticas que gastaram bilhões de dólares competindo uma com as outras para descobrir novos medicamentos para doenças como Alzheimer, firmaram um pacto de cooperação incomum para acelerar descobertas apoiadas pelo governo americano. Segundo o pacto anunciado ontem, dia 23, as empresas e o NIH compartilharão cientistas, tecidos, amostras de sangue e dados durante 5 anos. O objetivo é decifrar a biologia por trás de doenças como Alzheimer, diabetes tipo 2, artrite reumatoide e lúpus. O custo vai ser de 230 milhões de dólares, que é relativamente baixo, na medida que a indústria farmacêutica global gasta hoje 135 bilhões ao ano em pesquisa e desenvolvimento. Mas os participantes buscam algo que o dinheiro não pode comprar. Eles esperam que, ao reunir suas mentes mais brilhantes e as melhores descobertas em laboratório, consigam montar um sistema de pesquisa que possa decifrar as doenças de um modo que individualmente não conseguiriam. Essa aliança tem empresas como a Bristol, a Johnson, a GlaxoSmithKline. É impensável um treco desses. É impensável. Aqui no Brasil, nós tentamos fazer a grande farma, a Big Pharma, com 10 empresas, elas racharam em 2 e virou 2. Aí, um dos grupos hoje já é se esfacelado em 4. Não conseguiram enxergar a importância de somar forças na área de pesquisa. E esta Big Pharma estava voltada para a produção de produtos de origem biológica, que é onde nós temos que colocar muito dinheiro, e é muito caro colocar todo esse dinheiro. Então, o papel do governo de indução, e o governo fez esse papel de indução, porque o BNDES estava por trás disto, morreu na praia, de certa maneira, para pelo menos um dos grupos. Então, primeiro papel do Estado, fundamental, indução. E essa indução até não precisa de muito dinheiro. Vejam nos Estados Unidos, 230 milhões de dólares. É muito semelhante, mantidas as devidas proporções, ao que CNPq, FINEP, FAPESP tem colocado no Brasil na questão de medicamentos. O Estado tem que garantir a formação de recursos humanos para pesquisa, tem que produzir doutores, tem que apoiar a formação e regular a formação de doutores. Nós precisamos de mais doutores, nós quase não temos doutores para a quantidade do que nós temos que fazer. E, além do que, existe um negócio nas transformações. As transformações exigem massa crítica. Massa crítica é um negócio difícil de entender o que é. Por isso eu vou usar uma comparação, que me perdoem a comparação. Quantos espermatozoides são necessários para fecundar um óvulo? 1. Por que a natureza faz milhões deles a cada ejaculação? Sai correndo, nadando lá para chegar só um. Isso se chama massa crítica. Tem que ter muito, para um chegar lá e explodir a vida. Percebem? Então, temos que ter muito doutor, temos que ter muita produção científica. Boa parte disso vai para a lata do lixo. E tem uma parte que vai ser fecundada por outras ideias. E disso nascerá uma inovação, um novo produto. Então, formar gente. E o Estado tem que oferecer uma coisa que
é um dos maiores desafios do Estado brasileiro contemporâneo. Estabilidade jurídica. Estabilidade jurídica. As regras não podem mudar todo dia. E as regras têm que ser discutidas com a sociedade. Então, tem que ter regulação do Estado. Neste sentido, a Anvisa está no caminho errado. Não está fazendo aquilo que ela se propõe. O projeto da Anvisa tem necessariamente 4 faces. A primeira é segurança sanitária. Tem que garantir a segurança sanitária de produtos e serviços. A segunda é o vetor econômico, porque tudo que eu vendo ou produzo, produz risco. Então, se tudo que eu vendo ou produzo produz risco, tem que passar pela Anvisa. Agora, tem que passar pela Anvisa, tem que passar. Não está passando. Então, nós temos que fazer passar, nós temos que discutir com a Anvisa. Eu peço desculpas ao Renato, aquela desculpa inicial. Eu não estou aqui querendo denegrir. Eu quero construir. Então, nós temos que discutir com o Estado brasileiro como é que faz para ter acesso, que é o terceiro componente, acesso à tecnologia. Essa tecnologia é de risco. Então, nós temos que ter acesso. E nós temos que ter, além desse acesso, a construção de novas tecnologias. Então, é a segurança sanitária, o vetor econômico, a acessibilidade, tem que produzir a questão do controle de preços, tem que ter. Né? E tem que ter a questão da produção da tecnologia. Então, esse é o espaço de atuação da Anvisa. E nós temos que fazer com que a Anvisa cumpra com o seu papel com a sociedade. Faça os registros, libere as pesquisas, acompanhe as pesquisas, acompanhe os produtos produzidos, para que nós tenhamos segurança sanitária, acessibilidade, novas tecnologias e o vetor econômico na sociedade funcione. Né? A saúde como valor dentro de uma sociedade como a nossa. Produza o seu valor. O outro pedaço é o pedaço da CONEP. A CONEP está gerando uma imensa insegurança jurídica hoje na área de pesquisa. Nós estamos perdendo imensas oportunidades na área da pesquisa clínica no Brasil hoje, por causa da forma de atuação da CONEP. A última pesquisa, a última proposta de mudança, de alteração da legislação interna da CONEP, teve milhares de propostas que não foram ouvidas, que não trouxeram nenhuma modificação ao resultado final do modelo de regulação da CONEP. Nós temos que nos fazer ouvir pelo Estado, porque somos nós que somos os donos do Estado. Eu, pessoalmente, acho que hoje a única saída da CONEP é ser leiga. Ela tem que sair do Ministério da Saúde. A CONEP tem que ir para um órgão de ciência e tecnologia. Se é para regular o que ela quer regular, tem que perder a parte dogmática. Não existe diferença entre pesquisa financiada no Brasil e pesquisa financiada por multinacional. Não tem por que uma subir e a outra não subir. Ou as duas sobem ou as duas não sobem. Nós temos que melhorar os CEPs? Temos que melhorar os CEPs, mas não é porque nós temos CEP ruim que nós vamos jogar a água com o bebê fora. Nós estamos fazendo isso. Então, esses desafios são os desafios que o Estado brasileiro tem que enfrentar para que a gente consiga ter um país melhor para a nossa sociedade.
Muito obrigado. Muito obrigada, professor Vecina. Aqueles que ainda não tinham tido oportunidade de ouvi-lo, com certeza agora se uniram àqueles que te elogiaram antes da palestra. Muito obrigada. Eu gostaria de passar para as pessoas da mesa, se tem algum comentário. Doutor Polaro, por favor. Bom, Gonçalo, eu sou seu fã, realmente. Você consegue... Não é que você fala de improviso, você fala fácil, então parece que é improviso. Então, fica uma coisa gostosa de ouvir. Quando me perguntam qual é a maior dificuldade que você está passando hoje, eu respondo assim: a minha maior dificuldade hoje é ser responsável por tudo aquilo que eu criticava. E eu não sei como eu sobrevivi, Gonçalo, porque eu nasci em 1949, eu vivi exatamente esses 50 anos da mudança do Brasil. E eu me lembro que o meu computador, primeiro, era um 286 mega, hoje é uma foto. E era tudo que o computador tinha de memória naquela época. E foi uma mudança muito grande. A nossa geração, eu não sei como conseguiu viver, porque realmente é quase esquizofrenizante a mudança que a gente passou. Se eu tivesse que dizer uma palavra, por que, com toda essa melhoria econômica, nós não estamos melhores do que nós deveríamos estar? Eu diria uma única palavra: gestão. Não existe gestão no Brasil. Gestão eu chamo... Tem vários exemplos, mas o exemplo mais fácil de se ver é o, tecnicamente falando, ou teoricamente falando, por exemplo, um PDCA. PDCA é planejar, fazer, medir e atuar de volta naquilo que você planejou. Nós não fazemos, nós planejamos muito. Existem muitos planos, todos os planos que você lê. Se você lê o SUS, você fica admirado de ver por que não funcionou. Eu costumo dizer, qualquer ideia maravilhosa que você tenha, vá lá ao SUS, porque está escrito lá. Já está escrito qualquer ideia maravilhosa que você tiver. E por que não funcionou? Não funcionou porque nós não controlamos. Não funcionou porque as pessoas são isoladas. Não funcionou porque a nossa sociedade perdeu a trama social. A trama social da sociedade se rompeu. Hoje eu estava vindo para cá, eu trabalho no sexta tarde e sábado de manhã, hoje eu não trabalhei lá, mas eu trabalho no hospital, ajudo no Hospital Santo, voluntariamente, no Hospital Santo Amaro do Guarujá, o Paulo sabe disso. E eu voltei, e na minha frente, na balsa, saí cedinho de lá, tinham 4 carros com jovens saindo de um baile funk. Eu fiquei impressionado de ver. Meninas de 14, 15 anos, abriu o porta-mala, uma garrafa de vodka, uma garrafa de energético, pegava um copo como esse, misturava, bebia. As pessoas todas em volta olhando. E ninguém... Enquanto a pessoa não entra à porta da sua casa, você acha que você está protegido. Só quando a pessoa entra na porta da sua casa, te assalta, mata teu filho, é que você se sente ameaçado. Nós não estamos nos sentindo ameaçados. Por quê? Porque nós não temos trama social. Qual é a diferença de uma sociedade como a nossa e uma sociedade que deu certo no mundo todo? É a comunidade é forte. Quer através de uma igreja, quer através de um hábito, quer através de um grupo de produção agrícola, quer qualquer coisa que unifique a comunidade, gera o controle social. Nós perdemos o controle da nossa sociedade. Se esvaiu pelas nossas mãos. Eu estive em Roma há pouco tempo e eu fui visitar, aconselho todos vocês a visitarem, o Museu da Imigração, embaixo do monumento vitoriano, lá, que ele parece um bolo de noiva lá em Roma. Monumento vitoriano construído pelo Mussolini, imagina, aquilo foi construído pelo Mussolini. Tem um convite de Dom Pedro II, dando terras no Brasil para europeus
E tem um item embaixo, em pequenas letras, não são aceitos asiáticos. Eu fiquei mas por que não se aceitava asiático? Porque Dom Pedro achava que, naquela época, ele não queria substituir o escravo, a mão de obra, ele queria substituir a cultura. E ele achava que a cultura do europeu era, naquela época, hoje não é mais, hoje o asiático ultrapassou em muito o europeu, mas, naquela época, o asiático tinha menos cultura do que o europeu. Então, o que o Brasil precisa não é educação, gente, é cultura. O brasileiro não precisa aprender a ler, saber quem descobriu o Brasil, saber quem foi o imperador de Roma. Ele precisa cultura. E onde que nós aprendemos cultura? Aonde que nós sabemos como nós nos vestimos, como nós comemos, o que nós comemos, como nós comportamos? Aonde? Na nossa família. Quem nos deu a cultura é a família. Hoje, nós perdemos a família. Perdemos a trama social, perdemos a gestão da sociedade. E quais são, então, os grandes desafios que nós temos hoje em dia, voltando, não querendo discutir o problema do Brasil, mas o problema da saúde? Eu costumo dizer ao governador, ele fica bravo comigo, nós não temos falta nem de dinheiro, nem de leitos, nem de médicos. Nós precisamos de gestão. Nós temos hoje, se nós tirarmos uma foto de São Paulo hoje, se pudesse tirar uma foto e enxergar os leitos que tem lá, uma cama, um travesseiro, lençol, banheiro, nós temos 21 mil leitos vagos no Estado. E por que não se utiliza esses leitos? Porque não tem um sistema de financiamento do pagamento dessas pessoas. Não é o dinheiro, é o sistema de financiamento. Falando em dinheiro, fizemos lá a planilha, chegou lá na secretaria, fizemos o estudo. Quanto falta para a tabela SUS para que nós fizéssemos aquele plano das Santas Casas? Quanto falta para a tabela SUS para ela pagar a conta? Falta 70%. Então, 1,7 vezes a tabela SUS pagaria a conta de um hospital para atender o paciente. Vamos colocar 2 vezes a tabela SUS. Nós temos grupos de municípios, conglomerados de municípios, que têm acordos com o Estado, que nós pagamos 5 vezes a tabela SUS para esse grupo. E a coisa não funciona. Em Brasília, eu ouvi dizer, não, na minha cara, assim, o ministro falou na minha cara, falou assim, não adianta pôr mais dinheiro na saúde porque não faz diferença nenhuma. Então, o que significa? Nós estamos usando mal o dinheiro. Nós estamos usando mal. Hoje, 52% dos pacientes que estão em UTIs públicas não deveriam estar na UTI. Então, falta leito de UTI? Não falta leito de UTI. Se eu gerisse esses leitos, eu teria o dobro dos leitos. Não falta médicos. Vocês vão me dizer, mas como os mais médicos? Eu vou dar um exemplo para os senhores. Chegou outro dia uma Santa Casa do interior e me pediu, olha, eu preciso que o senhor nós estamos... a CROSS me chamou e falou, olha, essa Santa Casa precisa de neurocirurgia, porque neurocirurgia... não tem nessa região aqui, não tem. Eu chamei a Santa Casa e falei, olha, vocês não têm neurocirurgia, vocês não são referência em neurocirurgia, então vamos montar a neurocirurgia? Vamos. Então, olha, eu tenho aqui em frente o professor Manuel Jacob, você é meu amigo, posso arrumar neurocirurgião para mandar para vocês. Lá, não, doutor, espera um pouquinho. Não é que nós não temos neurocirurgião, nós temos neurocirurgia. Nós não temos neurocirurgia. O neurocirurgião não atende o SUS. Nós temos 5 neurocirurgiões, mas não atende o SUS. Entendeu o que está acontecendo? O Canadá tem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. O Brasil tem 1,9 médicos para cada 1.000 habitantes. E vai me dizer que o Canadá tem mais facilidade de acesso do que o Brasil é mais difícil? Não é. Eu estou estudando os HPPs, que chamam, Hospitais de Pequeno Porte. Sabe qual é o melhor hospital de pequeno porte que nós temos? São os navios da Marinha que andam pela Amazônia. São espetaculares. Se nós tivéssemos aqui um hospital daquele, mesmo encalhado num porto, seria suficiente.
Então, não faltam médicos, não faltam leitos e não falta dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa. Eu fico muito preocupado que nós precisamos aprender a não gerar pesquisa. Precisamos, concordo com o doutor, com o Gonçalo, nós precisamos gerar mais que pesquisa, mas nós precisamos saber usar, criticar a pesquisa. Porque, muitas vezes, a pesquisa tem nos incorrido a erros. A tal da estatística ela é muito falha. A estatística diz que, se eu comi um frango e você não comeu nenhum, nós dois estamos bem alimentados, em média. Se eu estou com a cabeça no forno e com o pé na geladeira, eu estou extremamente, em média, confortável. Se eu tenho um remédio que custa R$10 e que me trata de 10, ele trata 5 pacientes, e eu tenho um que custa R$1.000, que de 10 trata 6 pacientes, estatisticamente, ao nível de 5%, eu preciso comprar o de 1.000 e não o de 10. Então, esse é o grande problema. Aí, e os órgãos? Eu fui ver quais são os órgãos que nos controlam. Parece uma sopa de letrinha, sabe aquela sopa de letrinha, de tanta sigla? Tantas siglas que é uma... Eu me perdi totalmente no número. A minha são as CCTIs, depois tem os NITs, depois tem os ATs, depois tem a CCTIMS, depois tem o REBRATS, depois tem o CCIT, depois tem o RNPC. É uma sopa de letrinha. Agora, um não conversa com o outro, cada um, se você lê o regimento de cada um deles, é perfeito. Faz tudo aquilo que você falou que tem que fazer. Perfeito. Só que não tem o quê, gente? Gestão. Voltamos de novo no mesmo lugar. Falando na CONEP, que é a dogma na pesquisa. Eu tenho aqui um dado que o Estado, os hospitais do Estado, estão hoje gerando 9.000 pesquisas clínicas em curso. Em 2012, foram publicados 3.448 resultados. Financiamento disso daqui, 70% pelo Estado. De 6 bilhões e 800 milhões de reais gastos, sabe quanto veio da indústria? Que todo mundo fala que é tanto? 7 milhões. 1/1000. O que significa o quê? Que pelo dogma, pela coisa, não pode, a indústria não pode participar, porque a indústria tem interesse, tem conflito de interesse, nós estamos perdendo. Os órgãos financiadores devolvem dinheiro todo final do mês. Todo final do ano, aliás. Então, mais uma vez, o que falta, gente? Gestão. Desculpa ter me alongado, mas eu fiquei tão entusiasmado com o que você falou, eu tinha tanto para falar, que acho que eu me estendi um pouco, né, presidente? Doutor Paulara, nós ficamos felizes em ouvir um gestor da saúde falando dessa forma. Eu acho que há uma luz no fim do túnel, né? Estamos esperançosos. Eu quero ouvir ainda a doutora Mariane, vereador Paulo Frange. Eu pediria, para ser um pouco breve, para a gente não atrasar o programa, mas o senhor não demorou, não. Foi muito bom te ouvir. Mariane, por favor. Doutor Vecina, parabéns. É sempre uma honra ouvir o senhor, ainda mais dividir uma mesa com o senhor. Obrigada pela menção do nome do meu pai, o professor Alfredo Barros, que foi um aluno muito querido dele, um amigo fiel. Eu adorei a relação que o senhor fez da pesquisa clínica, que, na verdade, quando a gente aprende, a gente conduz, etc., parece muito técnica, mas que, na verdade, tem uma relação direta com o ser humano, que tem uma relação direta com a sociedade, com o país, com a forma de gestão do país. Então, eu acho que, às vezes, a gente fica muito trancado na caixinha da pesquisa, né, e esquece toda essa relação
que existe entre pesquisa clínica, o desenvolvimento do nosso país, os seres humanos, a qualidade de vida das pessoas que são nossa responsabilidade no nosso dia a dia, como médicos, como pesquisadores, como gestores públicos, como diretores de grandes hospitais, como vereadores, deputados, enfim. Essa relação a gente nunca pode perder de vista. Meus parabéns, obrigada. Vereador, por favor. Bom, doutor Vicina, o senhor é o espermatozoide que deu certo. Fica até com pena de todos que ficaram para trás e que poderiam ter fecundado outros Vicina. Com certeza, esse país seria bem diferente. Eu apenas vou dizer aquilo que não foi dito, que é alguma coisa muito abstrata, vontade política. Parece que algumas coisas dão muito certo, outras não dão certo. Nós temos a receita para as duas. Uma delas é a arrecadação tributária. Nós temos programas de modernização de arrecadação tributária nesse país sendo implementado em grandes centros, inclusive a nível federal, e arrecadando de forma extraordinariamente competente. Olha, a Receita Federal, todos os meses, publica recordes de arrecadação. A arrecadação de ISS na cidade de São Paulo não aumentou, multiplicou em pouco tempo. Porque decidiram que precisava de buscar recursos para compor o orçamento do município. E aí, dentro de um programa de modernização, redução de evasão fiscal, coibindo a evasão, e todos os desmandos que tinham, conseguiram ajustar. Quando há vontade política, nós resolvemos, de um lado, o senhor disse da competência, da excelência, do nosso orgulho pela Embrapa e por outros que são receitas de sucesso. Mas o mesmo homem do campo que depende do papel da Embrapa é o que depende do financiamento rural, e ele tem que ir no Banco do Brasil, e quando ele chega no Banco do Brasil, ele tem um calhamaço de documentos que ele tem que apresentar, por causa de um recurso que está lá para que ele possa se utilizar e investir na própria terra, que ele não consegue nunca todas as certidões e toda a documentação. A cada vez que ele volta, já venceu, porque se ele deixar a vaca sem tirar leite, no dia seguinte ele não compõe o quadro do mês da receita da fazenda que ele tem ou do sítio que ele tem. Nós observamos que nós temos quase que de tudo. E volto a insistir agora naquilo que disse o Polar. É verdade. Falta gestão em todos os níveis. Se fosse mais fácil, seria muito difícil. São Paulo trabalhou com um banco do município, o Banco do Povo, que era justamente para poder ajudar a financiar aqueles que, com baixa renda, tinham até um nome incluído no Serasa, mas o município não via o Serasa para ele e emprestava dinheiro. Esse pessoal pagou direitinho, mesmo sendo devedores incluídos no Serasa. A inadimplência é muito pequenininha. Aí nós transferimos todo esse programa para um outro programa que está vinculado à Caixa Econômica e que, de cara, deixa bem claro, quem está no Serasa não pode ter dinheiro. Então, agora não tem dinheiro para ninguém. Todos estão no Serasa, se você vai criar um programa de microcrédito, e aí você acaba tirando aqueles que precisavam. Financiamento do ensino, as bolsas. Até o ano passado, aqueles garotos, adolescentes que precisavam dos recursos para poder se manter nas universidades, dependiam dessa bolsa. A cada dia mais. É um bom programa, o FIES. É um bom programa. Mas quem tinha também o nome incluído no Serasa não tinha recurso, não podia entrar e fazer o pedido da bolsa. Até que o ano passado acordaram e disseram, não, se a gente já está dando a bolsa porque ele não tem condição, nós temos que quebrar essa regra para que eles possam ter. Enfim, a cada vez que nós vemos um problema desse, nós encontramos uma pessoa ou outra que, com vontade política, resolve o problema.
Há pouco nós estávamos conversando com o doutor Polara, quantos dos problemas da secretaria que ele tem são resolvidos quando decide resolver. Então, eu acho que, de tudo que o senhor disse, o Polara cumprimentou muito bem, nós precisamos de ter uma pitada mesmo de vontade política para que esse país possa caminhar. A Anvisa não é um quadro diferente. Nós não questionamos a competência nem a importância, com certeza, não é nem crítica, mas precisa realmente de uma vontade política. Vamos colocar isso aqui para funcionar, vamos fazer mais rápido, vamos fazer a gestão desse processo de tal forma que a gente não deixe parado um processo tão importante quanto é a pesquisa clínica. Muito obrigada, vereador. Grace, gostaríamos de ouvi-la antes da palavra final do professor Vecina. Bom dia a todos. A gente agradece a presença. Eu pensei que eu fosse ficar aqui só sentada, Conceição. Que você ia me dar uma folga e eu poderia trabalhar só na segunda mesa, mas tudo bem, né, já que você... obviamente, eu não falo como alguém que é política, afinal de contas, né, essa é uma mesa de um peso bastante importante, e a gente agradece muito a presença de todos vocês, doutora Mariane, doutor Polara, doutor Paulo Frange, que tem sido um grande apoiador das ideias da sociedade, a gente tem trabalhado muito próximo e ele tem sempre nos apoiado. Doutor Vecina, eu já disse para ele, eu realmente tenho uma admiração muito grande por ele, desde a primeira vez, em 1999, que nós procuramos o doutor Vecina, ele deve se lembrar disso, e a gente chegou, eu e Conceição, chegamos em Brasília, e a gente disse assim, eu preciso falar com esse homem. Obviamente, a gente não conhecia ele, nem ele nos conhecia. E aí a gente ficou parada na porta do gabinete dele, durante um dia inteiro, e a gente dizia para a secretária, mas a gente quer falar com ele. Ela dizia, mas ele não vai atender. Eu disse, não, ele vai ter que sair por essa porta em algum momento. E aí a gente passou um dia inteiro esperando por ele, até que, acho que no final, ele falou, tudo bem. Aí a gente entrou, ficamos lá até muito tarde. E aí ele percebeu que talvez nós fôssemos um desses milhões de espermatozoides. A gente não sabe quem vai chegar lá, mas, seguramente, há 20 anos, quando a gente começou a fazer isso, eu, pelo menos, comecei a fazer isso muito seriamente. Eu não tinha ideia do que era fazer pesquisa clínica, embora eu fizesse, mas eu não sabia o que era isso. Mas, quando a gente percebeu, antes de existir Anvisa, antes de existir sistema CEP-CONEP, que nós trabalhávamos sem haver nenhuma dessas regras, e trabalhávamos seriamente, e, de repente, esse sistema foi criado, e a gente imaginou que as coisas poderiam melhorar, e, ao longo dos últimos 18 anos, desde a criação do sistema CEP-CONEP, e, ao longo dos últimos 15 anos, desde a criação da Anvisa, o que se viu no Brasil, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, foi a derrocada da condução da pesquisa nesse país. Hoje, quando eu olho para esses jovens, e muitas das pessoas aqui presentes sabem, a gente tem uma atividade didática muito grande, e eu olho para esses meninos, doutor Vecina, muitos deles, sim, com mestrado, com doutorado, e eu também concordo com o senhor, a gente precisa formar mais doutores e formar mais massa crítica. Quando eu recebo esses meninos com mestrado, doutorado, pós-doc, que chegam até mim e dizem, acho que eu vou tirar do meu currículo que eu tenho mestrado e doutorado porque eu não consigo arrumar emprego. Essa é uma situação que é lamentável, um país deste tamanho, formar doutor com dinheiro público e esses meninos não terem lugar para trabalhar depois. A gente fazer um projeto de pesquisa, treinar centenas e centenas de pessoas e, de repente, nos últimos 6 meses, muitos dos que estão aqui presentes hoje estão desempregados. Eu posso te garantir que tem muita gente aqui hoje que está desempregada, porque nos últimos 6 meses a gente tem demissão coletiva de grandes empresas. Por quê? Porque a gente não tem mais condição de conduzir pesquisa. E não tem condição, não é só a pesquisa que envolve medicamento. Isso a gente sempre questionou muito e reforçou muito. Nós estamos falando aqui de pesquisa, de uma forma ampla. Eu tenho pessoas aqui, associados da nossa entidade, que trabalham com cosméticos, com alimentos, com próteses. Quem hoje, no Brasil, trabalha com produto para a saúde,
está órfão de pai e mãe, a Anvisa não dá conta de avaliar estudo clínico com produto para a saúde. Alimento, cosmético. A questão da pesquisa clínica na área da saúde animal é outra coisa muito complicada. A gente teve a criação de Conceia, de CEUA, mas as instituições ainda estão extremamente desorientadas. Aliás, quem não vivenciou o escândalo da invasão do Instituto Royal? Ali, mais de 80 pessoas foram demitidas, o Instituto fechou e dezenas de estudos clínicos que estavam sendo ali conduzidos foram jogados na lata do lixo. Então, a gente vive, sim, um problema muito complicado. E a questão de massa crítica, para mim, de tudo, é o mais importante. Se há 18 anos a gente está brigando por isso, a gente precisa que, principalmente, esse pessoal mais jovem entenda que, se nós não tivermos essa massa crítica, nós não vamos mudar o sistema CEP-CONEP. Nós não vamos mudar a Anvisa. Se a gente continuar sentado só reclamando, nós não vamos conseguir fazer nada. Dentro da Câmara dos Vereadores, nós temos feito algumas atividades, temos chamado a população, e nem sempre a gente tem a quantidade de pessoas que a gente precisa, porque essa relação da sociedade de reclamar e de não fazer é alguma coisa muito complicada. Então, eu não tenho dúvida que a gente pode e deve conseguir, sim, melhorias, mas essas melhorias vão ser conseguidas se a gente ampliar o diálogo. A Anvisa, doutor Vecina, e sem dúvida nenhuma, nós vimos isso durante muito tempo. Eu admirava muito uma coisa da Anvisa, que era a abertura ao diálogo. Muitos aqui devem se lembrar que houve uma época em que você conversava com a Anvisa. Ela vinha para reuniões, ela expunha normas, você questionava as normas. Nos últimos 3, 4 anos, você não consegue mais conversar com a Anvisa. Os técnicos se fecharam. O sistema CEP-CONEP não conversa com ninguém. É clara a posição de que só quem está no Ministério da Saúde, dentro do Conselho Nacional de Saúde, e nós tivemos a oportunidade de ficar no Conselho Nacional durante 6 anos, e foi realmente um grande limite continuar esse prazo, porque a sensação que eu tenho é que aquilo é um setor de pessoas que nem são terrenas. Era uma coisa que, depois de 6 anos, eu não tinha nem tido competência para entender o que aquelas pessoas pensavam. Foi muito, não tenho competência para isso. Foi muito difícil entender, e eu não entendi. A criação da CONEP dentro do CNS é alguma coisa que eu também nunca entendi. A CONEP fazer controle de pesquisa que envolve todos os seres humanos, a CONEP legislar sobre biobanco e biorepositório, a CONEP legislar sobre material genético dentro do Ministério da Saúde e legislar sobre tecnologia da informação ao mesmo tempo dentro do Ministério da Saúde, é alguma coisa que é muito difícil de você entender. Agora, quem consegue tirar a CONEP do Ministério da Saúde e colocar no Ministério da Ciência e Tecnologia? Hoje, a CONEP foi convidada para participar dessa atividade. E ela disse que não tinha agenda para participar. Quem acompanhou as nossas últimas ações com a CONEP deve imaginar o porquê que a CONEP se recusou a participar dessa atividade hoje. Por outro lado, se a gente não abrir para o diálogo, a gente não vai sair do lugar. Então, doutor Vecina, doutor Polara, doutora Mariane, doutor Paulo, que talvez saia para deputado federal, provavelmente, é claro que nós precisamos de todos vocês, porque vocês vão ser a voz da gente, seguramente, onde vocês estiverem, nas secretarias, no governo do Estado, no governo federal. Mas eu sei que, de nossa parte, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. E a nossa lição de casa é levar informação adequada a vocês, para vocês entenderem que a situação hoje é crítica. E se já era crítica há 5 anos, hoje ela está na UTI agonizando. E se nós não fizermos nada urgentemente, eu disse ao Jorge Venâncio, numa das nossas últimas reuniões, que água que ferve muito seca. E está secando essa água. Não dá mais para ferver. São 18 anos esperando o sistema CEP-CONEP mudar.
Ela completou a maioridade e não criou juízo. São 15 anos de Anvisa, para nos últimos 5 anos, por alguma razão, a gente ter uma piora na forma de conversa e de diálogo com a Anvisa. Não é possível que, num mundo globalizado, nós ainda tenhamos que ouvir o discurso de que tudo aquilo que envolve iniciativa privada é uma coisa pecaminosa. Não é possível que hoje, num país desse tamanho, as pessoas continuem dizendo que onde tem dinheiro tem conflito. Pois eu digo que onde não tem dinheiro também tem conflito. Então eu peço a todos vocês, e é o que eu tenho pedido, doutora Mariane, já pedia para o seu pai, peço a você, doutor Wilson Polaro, nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes com o próprio doutor Davi Wippe, doutor Paulo Frange, doutor Vecina, por todo o conhecimento que o senhor tem. Levem adiante o que a gente tem pedido para vocês e tentem, de alguma forma, apoiar essas iniciativas que a gente tem tido. Eu sei que é o que vocês estão fazendo. Mas, assim como a gente precisa de massa crítica, vocês precisam nos auxiliar a encontrar os melhores caminhos com as pessoas que vão poder falar a mesma linguagem que a gente está falando. Então, a gente deixa aqui um apelo a todos vocês, no sentido de participar dessas discussões e de levar ao governo federal, de levar a presidente, de levar aos senadores, de levar ao Congresso uma demanda que é uma demanda da população. A população está pedindo isso para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Grace. Eu repasso agora a palavra para o doutor Vecina. O lugar que a Grace ficou esperando lá na Secretaria de Vigilância Sanitária chamava Pátio dos Milagres. Era um lugar que o povo reunia e ficava lá esperando sair uma bênção e uma alma se salvar, né? Um produto ter um registro. Era muito pior antes da Anvisa, era muito pior. As melhorias foram muito grandes, eu não tenho dúvida disso. Agora, é óbvio que, né, essas coisas, a realidade ela não é homogênea, reta, uniforme. Então, nós temos trancos e barrancos mesmo. Então, se nós pegarmos o histórico deste congresso, está no 15º encontro, mesmo as coisas que hoje foram ditas aqui, nunca foram ditas de forma tão clara como foram ditas hoje. Quem acompanha este congresso sabe disso. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que tem duas coisas. Primeira, nós temos que falar o que nós sentimos. Então, se não falamos, criamos uma relação de hipocrisia. E um pouco nós somos hipócritas. O brasileiro é um hipócrita bondoso, né? Ele não fala a verdade porque acha que a verdade fere. O melhor desinfetante que existe é a luz do sol. Então, o que nós temos que fazer é iluminar os problemas. Então, quando, por exemplo, o Instituto Royal, se você pegar na sociedade, neste momento, a minha sensação é que o que sobrou é que os cachorrinhos se salvaram. Nós somos hipócritas. Nós não levamos de maneira adequada à sociedade a discussão da importância da existência do Instituto Royal. E o que está sobrando para a sociedade é que os cachorrinhos se salvaram. Então, nós estamos nos comunicando, nós pesquisadores, nós cientistas, estamos nos comunicando mal com a sociedade. Nós, cada um de nós, tem que refletir sobre isso. Então, falta sol na nossa relação com a sociedade, falta sol na relação com as instituições. Eu acho que a Anvisa e o sistema CEP-CONEP, falta sol nessa relação, transparência nessa relação.
Agora, eu não tenho a menor dúvida, o copo está meio cheio. Eu tenho uma visão muito positiva de que nós temos condição de construir, de mudar e de transformar essas realidades, se nós quisermos, e nós queremos fazer isso. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Grace, eu gostaria que você encerrasse a mesa agora. Obrigada. Bom, eu só vou agradecer a presença de toda essa mesa, a doutora Mariane, mais uma vez, doutor Wilson Polara, doutor Vecina, doutor Paulo Frange, a todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que essa foi a primeira de um conjunto de discussões que nós vamos ter hoje. E eu tenho certeza que, assim como o doutor Vecina disse que vai fazer, eu também vou. Eu tenho certeza que há anos eu estou fazendo isso e podem ter certeza, eu não vou desistir. Apesar de toda a vontade de muita gente, eu não vou desistir. Obrigada.